Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Larissa Correia, eu tenho 31 anos, em breve 32. E o que eu sempre gosto de ser, sou mãe, empreendedora, filha, esposa de mãe, enfim, youtuber. E isso é pra dizer pra você que é possível você realizar o seu sonho, mesmo que você tenha 1 milhão de funções aí no decorrer do seu dia. Tira um tempinho, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Coloca nos intervalos. Sabe aquele tempo que você fica ali mexendo no celular à toa? Eu sei, às vezes parece nosso único lazer, mas às vezes sacrificar esse lazer que nem é tão bom assim e nem é tão lazer assim, vai fazer toda a diferença na sua vida daqui a alguns meses, alguns anos, e você vai agradecer por ter tomado essa atitude. Então, fica aqui comigo, já se inscrevendo, comentando, curtindo, enfim, interagindo nesse vídeo, porque isso me ajuda muito a chegar em pessoas que realmente queiram se conectar e que faça sentido para elas essa ideia, né, de começar no YouTube, de estar aqui nos primeiros passos, de ter poucos seguidores, ideias para produzir conteúdo. Eu acho que isso faz todo sentido e eu tenho certeza que eu posso ajudar você em algum ponto. Bom, o tema de hoje eu acho que é importantíssimo, né? Para você, como eu disse, que está no começo dessa jornada, você vai se deparar com alguns incômodos. E esses incômodos, ele tem muito a ver com o fato de que o YouTube, ele faz a gente olhar para dentro. Não só o YouTube, eu acho que quando a gente se propõe a uma nova atividade, a um empreendimento, a empreender em si, a gente acaba lidando com alguns defeitos e algumas qualidades que nós temos. Normalmente os defeitos incomodam mais, os defeitos são aquilo que faz com que a gente pare, com aquilo que a gente desista, de repente pensar que não faz muito sentido, mas na verdade, gente, o defeito não é pra gente parar, o defeito é só pra gente entender que somos humanos e enquanto humanos a gente pode evoluir, melhorar em qualquer etapa da nossa vida. O defeito, ele tem essa finalidade, ele não tem a finalidade de fazer com que a gente deixe os nossos sonhos para lá. E eu quero dividir um pouquinho a minha história com vocês sobre esse processo, porque eu sempre falo, às vezes um detalhe, um exemplo que eu traga pode te ajudar a entender o que está acontecendo com você e você não desistir do processo. A ideia é que a gente crie uma comunidade aqui de não desistentes. Então vem comigo, que esse vídeo vai ser especialmente para você não desistir, porque faz todo sentido. O YouTube, como eu disse, né, pra mim, ele tem me feito olhar pra dentro de uma forma muito especial. Eu tenho entendido as minhas falhas enquanto uma pessoa que procrastina, enquanto uma pessoa que entendeu que não estar presente aqui de forma constante, de forma permanente, é única e responsabilidade minha. E é ruim lidar com isso, porque quando a gente olha pra dentro de si e percebe que a gente é o causador da não realização dos nossos sonhos, é uma responsabilidade e um julgamento muito grande. Porque a gente fica pensando, nossa, mas eu poderia já estar em tal lugar, eu poderia já estar fazendo tal coisa. Se eu tivesse, gente, dado início no YouTube, levado a sério desde a primeira vez que eu sonhei em ser youtuber, lá em 2016, eu teria 10 anos de canal. Imagina quantas coisas eu poderia ter construído, quanto dinheiro eu poderia ter ganho, né? A estrutura da minha vida poderia ser completamente diferente. Eu já poderia ter avançado em algumas etapas que eu só estou avançando agora por conta do YouTube. Então, pensar sobre o que poderia ter sido quando eu tomei a atitude de não dar sequência é triste, é difícil. Eu fico às vezes remoendo isso, é humano, né? Por isso que eu faço terapia e já vou fazer o meu engancho aqui, né? Link de plataforma que oferece terapia. Gente, eu não vou falar que é de graça, mas é praticamente de graça. Valor social, R$30 a sessão. 2 lanches que você come no mês. Eu tenho certeza que você consegue pagar o seu processo terapêutico e ter melhor qualidade de vida e sair dessa angústia que você está vivendo, dessa ansiedade, desse rola feed eterno, né? E desse sentimento de que cheguei no final do dia, eu não fiz nada por mim mesmo. Então, busque ajuda, né? Busque ajuda. Às vezes você precisa de um relacionamento tóxico, às vezes você precisa melhorar sua autoestima e não tem como a gente começar de fora pra dentro. A gente começa de dentro pra fora. E o processo terapêutico, ele tá aí pra isso, tá? O nome da plataforma é Psimit. Não tô sendo monetizada, né? Paga, enfim, qualquer remuneração sobre essa indicação, porque realmente foi ali que eu encontrei a minha psicóloga, é ali que eu iniciei meu processo terapêutico e hoje eu tô vivendo uma nova fase da minha vida, com certeza por conta disso. Não ia adiantar, né, gravar vídeo pro YouTube se eu não estivesse me sentindo minimamente bem, se eu não estivesse entendendo o que está acontecendo comigo. Então, fazer terapia é um processo extremamente importante para mim, é um pilar, se não o central da minha vida, o quase central, tá bom? Enfim,
Voltando aqui pro tópico do vídeo, que é sobre esse olhar para dentro, né? E o olhar para dentro, ele incomoda, né? Ele traz ali desconforto, ele traz muitas vezes esse sentimento de comparação. Às vezes a gente olha para dentro e fala assim, mas fulano tá de tal jeito, ciclano tá de tal jeito, beltrano tá de tal jeito, e eu tô aqui, eu não tô fazendo nada, né? Eu não fiz nada, eu não dei nada. Ainda mais agora no começo do ano, né? Que a gente vem com essa ânsia de metas e novos desafios, e o que eu fiz do ano passado para esse ano. Enfim, eu sou muito daquela teoria, eu fiz o que deu, e esse ano é continuidade do que foi o ano passado, das coisas boas, obviamente. Daquilo que foi ruim, a gente olha, a gente aprende e a gente deixa pra trás. É isso, não dá pra gente ficar ali remoendo. E pra dentro ele pode ser doloroso, mas ele contém muito aprendizado, gente. Ele vai te ajudar se você não ficar se comparando com outras pessoas, se você não ficar remoendo, se você não ficar se punindo sobre essas coisas. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de olhar pra dentro e entender o que a gente pode melhorar, tá bom, isso aqui não tá bom. A minha organização pra postar no YouTube é completamente falha. Ela não tem um roteiro, ela não tem uma ideia central. Eu fico ali, é um malabarismo eterno entre a minha maternidade, a minha empresa, o meu outro trabalho como coordenadora de shopping. Enfim, o ano passado, literalmente, eu trabalhei praticamente 20 dias, quase 30 dias, todos os dias, 12 horas ou mais, para conseguir dar conta do fechamento do shopping. E isso me deixou assim, muito distante do YouTube. Em algum momento eu falei, não, eu vou fazer os dois ao mesmo tempo, foi bom, só que isso esbarrou na minha maternidade, porque eu só tinha um dia na semana para ficar com meu filho. Então assim, tudo isso vem de um jeito que às vezes é agressivo. A gente tende a ser mais punitivo com a gente mesmo. A sugestão que eu trago pra você é, se você tá olhando pra você agora nesse momento e tentando se avaliar, e tentando entender o que você errou, e tentando entender por que você errou, seja tão complacente, tão gentil quanto você seria com uma amiga, sabe? Eu tenho isso pra mim. Se eu não trataria minha amiga mal, se eu não seria grosseira, se eu não seria punitiva, eu não tenho por que ser comigo. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E olha que eu tenho filho, hein? Então assim, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E se eu quero, né, o melhor pra mim, eu não posso me tratar de um jeito ruim. Então, o processo do YouTube, ele tem feito isso comigo. Ele tem me feito entender o porquê que eu abandonei esse sonho, né? Quais foram as falhas que eu cometi. E foram muitas, não foram poucas. São 10 anos de intervalo. Mas ele também tem me feito entender que é possível recomeçar ou dar continuidade de onde eu parei. Que é isso que eu estou fazendo nesse momento. Eu já recomecei o ano passado e agora estou dando continuidade. Eu fiz o que eu deveria ter feito, gravado vídeo durante 5 dias seguidos. Não consegui bater essa meta ano passado. Porque tinha outras coisas esbarrando no caminho. Mas esse ano eu consigo. E é a partir disso que eu vou me avaliar e dar continuidade. Bom, além disso, eu também não vou falar das coisas só ruins, né? Eu acho que o YouTube, ele tem me desafiado a ser mais vaidosa. Porque eu não quero aparecer aqui de qualquer maneira pra vocês, né? Eu não quero aparecer com meu pijama que eu tava vestindo até agora há pouco. Eu não quero aparecer descabelada, sem maquiagem. Por mais que tenha muitas pessoas que não precisam se maquiar pra se sentir bonitas, em algum ponto eu acho que eu preciso ainda. E tá tudo bem, né? Eu acho que isso é um processo de cada um e a sua relação com a maquiagem. Eu não dependo disso pra viver, porque no meu dia a dia eu não uso maquiagem normalmente. Mas pra estar aqui, eu gostaria de estar maquiada. Então, eu acabo experienciando, né? Lidando com essas versões de uma Larissa que eu gosto muito. E é uma Larissa que me faz sentir muito bem quando eu tô editando os vídeos. Eu consigo avaliar minha beleza, eu consigo me sentir bonita, eu consigo avaliar os pontos positivos, como fala muito bem. Eu entendo que eu tenho uma boa dicção, eu entendo que eu tenho uma comunicação muito legal. Então, isso valoriza, isso aumenta a minha estima comigo mesma, né? A minha autoestima. E é muito, muito, muito prazeroso. Também me sinto muito feliz quando eu consigo concluir um vídeo, depois eu edito, como eu fiz agora de manhã, editei 2 vídeos e consigo subir para a plataforma, que é a minha meta do período da tarde. Eu me sinto muito bem quando isso acontece. Então também é algo que me faz me sentir avaliada positivamente, porque eu consegui concluir uma meta, por pequena que ela seja, mesmo que ela ainda não me gere nenhuma remuneração, mesmo que isso nesse momento seja só os primeiros passos, né?
durante o meu período de autoconhecimento, né, desse processo terapêutico que eu tô fazendo, eu tenho entendido que a vida são degraus. E eu, Larissa, odeio degraus. Essa é a grande verdade. Eu gosto muito da ideia do chegar lá rápido, eu gosto muito do 10 mil na conta, eu gosto muito dessa coisa que a internet vende muito bem pra gente. Eu sou ótima consumidora desse tipo de conteúdo, feliz ou infelizmente, né? Ainda tô tentando entender qual que é a medida positiva disso tudo, mas eu entendi que a vida não é assim, né? Pra gente comprar uma casa, muitas vezes a gente vai passar anos juntando dinheiro ou se organizando financeiramente para conseguir deixar o nome organizado, para declarar o imposto de renda, para comprovação de renda. Então, na entrada numa casa, né, construir ou comprar uma casa, para comprar um carro também vai exigir um certo sacrifício. E é isso, né? Eu acho que a gente precisa entender que tudo é processo. E o processo do YouTube, ele consiste em, muitas vezes, postar diversos vídeos antes de você ser vista, antes do algoritmo entender qual é a sua prática aqui dentro, qual que é o seu público para te entregar para as pessoas certas, então você chegar na meta da monetização. E óbvio que isso está atrelado à sua consistência. Então, quanto menos consistente, mais tempo você demora. Quanto mais consistente, menos tempo você alcança esse objetivo. E é isso o meu desafio, ser consistente aqui em menos tempo. Ai. Eu acho que é um desafio pra todo mundo, né, gente? Eu acho que se tem uma coisa que eu quero muito ensinar meu filho é a disciplina, por isso que eu tô aprendendo. Porque a disciplina tira a gente de diversos processos, né? Diversas situações que são ruins, que atrasam o nosso resultado. Por quê? Porque tem disciplina, porque a gente fica esperando muita motivação, muita energia positiva, muita vontade. E a vontade, ela, na maior parte dos dias não existe, a motivação na maior parte dos dias não existem, e o que vai existir de fato é a sua disciplina. Então, a disciplina pra mim hoje é uma palavra-chave, talvez seja a palavra do meu ano, porque eu tenho uma meta de me manter persistente em 2 projetos por 6 meses. Olha, e isso pra mim é uma meta grande, tá? Então, inclusive uma delas é o YouTube. Então, veja só. Entender tudo isso só foi permitido porque eu tô aqui, porque eu tô no YouTube, porque eu me lancei um novo desafio no ano passado e compreender do porquê que eu não estive presente, o que me limitou, como que eu posso organizar melhor, né? Fazer esse raio-x dos outros anos, o quanto a vida do outro me atrasou, sabe? Hoje eu tô muito mais concentrada na minha vida. Hoje tem diversas coisas que eu quero de alguma forma participar, interagir, me intrometer, resolver. E eu entendi que não me cabe, porque no final das contas, gente, se você, assim como eu, por muito tempo, fica aí tentando resolver a vida do outro, os problemas do outro, a grande verdade é que a vida do outro, os problemas do outro só serão resolvidos se eles quiserem. Você pode querer o tanto que você quiser. Se o outro não quiser, de nada adianta. Então, esse é um processo que demora um tempo, às vezes, pra gente perceber. E se o meu vídeo chegou até você e você conseguir perceber isso em menos tempo, ou pelo menos 10 anos menos do que eu levei pra perceber, que bom, fico feliz, sabe? Eu acho que eu cumpri um pouco do meu objetivo, do meu propósito. Então, olha, estar no YouTube, pra você, principalmente tá começando, assim como eu, ou que tá pensando em entrar, talvez esteja extremamente desafiador. Você vai lidar com o seu eu mais obscuro, né? Mais difícil, que é lidar com a disciplina, com as falhas, com a necessidade de ter que aprender mais sempre, porque vocês não têm, às vezes, todas as informações, todas as ferramentas e todo o conteúdo da técnica necessária para editar um vídeo, para subir um vídeo, para entender as regras da plataforma, mas isso com certeza, quando você avançar um degrau, quando você subir um degrau, quando você avançar um desafio, quando você olhar para trás e falar, putz, consegui, é uma satisfação muito grande. E o YouTube te ensina isso. Ele te ensina a não buscar o resultado só por meio da monetização, mas ele te ensina também a aprender a apreciar o processo, porque antes da monetização tem um caminho enorme. E isso é muito legal, porque a vida no geral é assim, tá, gente? A vida no geral não monetiza a gente por muito tempo. Por muito tempo a gente passa ganhando 2 mil, por muito tempo a gente fica num cargo onde a gente não se reconhece, não gosta. Por muito tempo na vida a gente erra enquanto mãe até acertar. Por muito tempo na vida a gente fica num relacionamento tentando ajustar detalhes até que ele fique um relacionamento estável. Então a vida é um processo, essa é a grande verdade. E eu vou te fazer um convite. Se você, assim como eu, quer cortar um pouco esse caminho, quer entender
sobre o YouTube de uma forma mais rápida, mais objetiva e consumindo muito vídeo, né, testando o que dá certo para um, o que dá certo para o outro, porque não tá dando certo para mim, tem um link aqui também na minha descrição do meu vídeo, onde eu indico um curso. E esse curso, ele é um curso com valor acessível, ele é um curso de uma produtora de conteúdo extremamente experiente, que está no YouTube desde 2016, ela monetizou diversos canais muito rápido. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, né? Às vezes a gente precisa de um atalho. E se a gente pode conseguir esse atalho num valor acessível, por que não? Mas, se você não quiser o atalho e você quiser continuar aqui acompanhando a minha saga no YouTube, fique que eu quero trazer também algumas dicas, quero trazer algumas coisas que eu tenho feito para construir esse meu pilar, né? Essa minha fonte de renda de uma forma muito consistente e sólida. Eu tenho certeza que a minha experiência pode te ajudar também de alguma maneira. Então, para você receber notificações dos vídeos que eu subo aqui na plataforma, ative o sininho das notificações. Isso vai te ajudar, você não precisa ficar aqui toda hora olhando meu canal, sempre que eu subir um vídeo. Se o seu sininho estiver ativado, você vai receber uma notificação do YouTube, não vai precisar se preocupar, porque com certeza você vai ver o vídeo de primeira mão e isso é muito, muito legal. Encerro por aqui e te digo, sempre vai ter o próximo vídeo, mesmo que no primeiro momento demore um pouquinho entre um vídeo e outro, mesmo que eu tenha que reaprender, eu tenha que reorganizar minha rotina, mesmo que eu tenha que ser ainda mais disciplinada, independente, sempre vai ter um próximo vídeo. Então,